Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do livro A Caminho da Luz. Hoje, pessoal, nós entraremos no capítulo 6. Sim, a família indo-europeia. Então tá maravilhoso, como todos os nossos episódios, né, que estão muito legais. Já peguem um caderno ou o próprio celular para fazer anotações e vamos pro vídeo. Pessoal, vamos lá. O último texto que nós vimos do A Caminho da Luz, a gente viu sobre os rajas e os párias. E aí hoje a gente vai ver aqui, ó, em face de Jesus, tá? O que ele começa falando aqui, tá? A Índia foi o berço de todas as filosofias e religiões, incluindo o materialismo que surgiu na escola dos Charvakas. Tá? Então, sim, gente, a Índia, ela é o berço das... Todas as filosofias e as religiões estiveram ali, tá? Começaram dali, o ponto foi ali, tá? Embora sua grandeza espiritual e mistério sejam impressionantes, devemos reconhecer que a figura mais importante é aquela que trouxe luz do mundo. Ele veio à Terra para promover a concórdia e a fraternidade, quebrando as barreiras entre as pessoas e eliminando as divisões sociais para que o amor substituísse o preconceito. E de quem que eles estão falando? É óbvio que eles estão falando de Jesus. Então, assim, gente, existem espíritos maravilhosos que passaram pela Terra, que a gente tem que sim dar o devido crédito, né, o devido merecimento. Chico Xavier, Gandhi, espíritos maravilhosos. Mas o grande ser, o nosso mestre, tá? O governador do planeta Terra, é claro que é Jesus. E, gente, não é só... Se vocês perceberem, desde o primeiro capítulo, tá, até agora, e até o final desse livro, a gente vai falar muito de Jesus, porque Jesus é o nosso mestre, pessoal. E quanto mais vocês reconhecem isso, mais vocês se apegam a Jesus, mais vocês se aproximam de Jesus, vá por mim. A sua vida vai ser muito melhor, muito mais leve. E assim, a gente pensa que Jesus tá muito distante, né? Eu tinha essa impressão. E Jesus tá aqui, ó, coladinho com a gente, tá do nosso lado. É nós mesmos que às vezes negamos de ver, ou não queremos ver, ou achamos que ele não tá. Mas ele está o tempo todo. Se você pensar nele agora, você vai se conectar com ele e vai se sentir melhor automaticamente, tá? Então, assim, lembre-se, gente, nosso mestre é Jesus e pra mim é o melhor mestre que a gente poderia ter. Não tenho palavras para descrever. E aí, pessoal, finalizamos o capítulo 5, tá? E aí a gente já começa aqui, ó, capítulo 6, família indo-europeia. Tá? Então eu deixei até uma fotinha aqui dos celtas, para vocês poderem ter uma noção, porque eu sou uma pessoa extremamente visual, pessoal, então eu acho que tem pessoas que são igual eu, né, que gostam de ver, assim, visualizar. Então olha só que legal as roupas, bem interessante. Então ele vai começar falando o seguinte, pessoal: enquanto as civilizações hindu e egípcias se definiram rapidamente, a civilização ariana levou muitos séculos para se estabelecer na Europa. Então, sim, gente, a hindu e a egípcia, elas se estabeleceram muito rápido, tá? Elas são muito fortes, né? Elas têm características muito fortes. Vocês vão perceber que a civilização ariana, ela é diferente. Vocês vão entender o porquê. Suas migrações através da Pérsia formaram a base da futura família indo-europeia. A maioria dos arianos que buscavam novas terras estavam infelizes com a sua condição de exílio e nem se importavam com as tradições religiosas que exigiam esta resignação e humildade. Eles estavam mais focados em conquistar um novo paraíso para aliviar suas inquietações. Então, o que a gente tem que entender desse grupo de espíritos, tá? Esses arianos, esses espíritos que reencarnaram no meio dos arianos, eles estavam completamente infelizes com a condição deles de exílio aqui na Terra, de terem vindo para a Terra. Eles pouco se importavam com as questões de resignação, de humildade,
né, as tradições religiosas, eles não se importaram. E vocês vão perceber, gente, que por eles não se importarem, eles não terem religião, eles não se importarem com isso, poucos registros existem. Porque eles não se importavam em registrar. Eles não tinham essa questão religiosa, de registrar, de deixar marcado, eles não tinham. Então são pouquíssimos os registros que a gente tem no começo deles. E a gente vai ver sobre isso agora. Olha só, a ausência de notícias históricas. A razão para o pouco conhecimento dos historiadores sobre os arianos primitivos, que marcaram a civilização europeia, é que eles eram nômades e não deixaram registros religiosos. Então, além deles serem nômades, né, ficavam sempre mudando de lugar para lugar, eles não deixavam registros religiosos porque eles não se importavam, tá? E aí acabaram tendo pouquíssimos registros dos arianos primitivos, tá? Ao contrário dos hebreus, que preservaram a palavra divina com fé, os arianos estavam desorientados e sem esperança, confiando apenas em suas próprias forças. Suas incursões na Europa ocorreram cerca de 10 mil anos antes do Cristo, embora a história as reconheça apenas 4 mil anos antes desse evento. Então, gente, 10 mil anos atrás, 10 mil anos antes do Cristo, eles já estavam lá. Só que na história, né, marca pra nós que foi só 4 mil anos atrás, porque é quando começa a ter registro. Então, antes desse período não tem registro de nada, tá? Os arianos não tinham uma religião organizada e, portanto, não registraram sua passagem pela Terra. Mais tarde, os celtas começaram a cultuar a natureza, os germanos adoravam o fogo como força criadora e outros povos passaram a sacrificar vítimas e objetos a seus deuses. É uma coisa muito interessante, pessoal. A gente vai ver isso mais pra frente, tá? Mas já dando aqui uma prévia pra você, a família indo-europeia, esses arianos, eles são os espíritos mais rebeldes, tá? Desses 4 grupos que nós estamos vendo. Os hebreus, os egípcios, as castas da Índia e os arianos, os árias, eles são os mais rebeldes. Por isso que a gente já vê a diferença, tá? Eles já não têm muita religião, eles não são apegados à fé, eles não são apegados a Cristo, eles não são apegados. E quando eles começaram a acreditar em algo, a cultuar algo, claramente que eles se tornaram pagãos. Como a maioria da época, tá, gente? De fato, o paganismo tá em todos esses grupos. É inevitável, só depois, né, que vai mudando. Mas eles eram, assim, bem revoltados, tá? Eles eram pessoas bem focadas e eles focavam mais nas forças deles próprios, de ir atrás, de fazer o que tinha que ser feito, tá? Bom, pessoal, hoje ficamos por aqui. No próximo episódio nós vamos continuar vendo sobre essa questão de deuses, dos arianos, e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Um beijo, tchau!